Com certeza, essa semana teve muitas coisas marcantes na política. Pedido de impeachment do Lula, decisão do TRF sobre as pedaladas fiscais, decisão do Zanin que desagradou petistas, inclusive arquivou até processo contra o Bolsonaro. Mas de tudo isso que aconteceu, o que mais deu repercussão foi o fato do Ministério da Justiça ter permitido que as imagens sumissem. De uma hora para outra, isso vem à tona e pegou muito mal. É nítido, você percebe nos olhos do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que ele está super incomodado com esse assunto. Ele tentou via mídia, inventou uma desculpa esfarrapada que não convenceu ninguém. Que por causa do contrato as imagens só ficariam 15 dias. Não, depois era 30. E aí, a própria Folha de São Paulo fez um editorial desmentindo o Flávio Dino. E a coisa começa a incomodar cada vez mais. A gente vai falar sobre isso e muitas outras coisas aqui nesse editorial. Seja bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Vocês devem ter percebido que nos últimos editoriais foi um pouco diferente, foi mais acelerado, eu estava um pouco mais distante, vamos dizer assim. Vou confessar uma coisa para vocês. Minha esposa precisava passar por uma cirurgia. E já passou, tá tudo bem, tirou a vesícula, tá bem. Inclusive, enquanto eu estava na espera, no saguão, alguns vídeos foram gravados até de dentro do hospital. Mas agora, já estou em casa, medo já passou, perigo já passou, tá tudo bem. E agora a gente já volta e retoma aqui o canal da forma que tem que ser, tá bom? Então, peço desculpa um pouco pela ausência e obrigado por todo mundo que torceu aí para dar certo, porque deu. Vamos começar com a matéria? Vamos lá? Olha só, pessoal. O Carlos Jordi, que é deputado federal, publicou essa matéria aqui do Estadão. E isso aqui tá dando o que falar, tá? Foi o Estadão desmentindo as falas do Dino. E agora, a imprensa começa a perceber cada vez mais que há algo estranho nessa história, que começa a aparecer. Olha só, matéria do Estadão. Prédio do Ministério da Justiça tem 185 câmeras, mas o ministro da Justiça Flávio Dino entregou as imagens de 4 delas. Inicialmente ele só entregou de 2. Depois da pressão, que viu que tinha sumido câmera, ele foi e entregou mais 2 para ver se isso passava batido. Não passou batido. E a própria Folha de São Paulo fala aqui que nitidamente só 4 foram entregues. E olha só o subtítulo da matéria. Novas imagens mostram Força Nacional na entrada privativa do ministro sendo orientado por Ricardo Capelli, mas sem prender ninguém. É a Folha de São Paulo que teve acesso às imagens dizendo que houve omissão o Ricardo Capelli, foi quem assumiu o lugar do governador, foi o interventor do Distrito Federal. Você tem noção do quanto que isso é grave? Aí o Carlos Jordi escreveu o seguinte: omissão dolosa, obstrução da justiça e fraude processual. Dino deveria estar preso por todos os seus crimes. Ainda manifestando sobre essa matéria, o jornalista Kim Paim também fez uma publicação aqui. O Estadão afirma, tem alguém mentindo. O Estadão afirma que o contrato das câmeras não especifica o tempo que as imagens devem permanecer preservadas. E o Flávio Dino declarou categoricamente que o prazo era de 15 dias. E agora a Rede Globo? Ele que tem um atrito aqui com a Rede Globo, mas olha só, a matéria diz o seguinte: prédio do Ministério da Justiça tem 185 câmeras, aquela mesma matéria que o Jordi comentou agora, mas trechos de lá da matéria. O ministro colocou a culpa no contrato com a prestadora de serviço de manutenção do circuito de câmeras pela impossibilidade de fornecer à CPMI do 8 de janeiro todas as imagens gravadas no dia da invasão aos prédios públicos em Brasília. Entretanto, o sistema em operação no Ministério da Justiça tem capacidade de recuperação de imagens gravadas. Ou seja, mesmo que elas foram apagadas, ela tem como recuperar as imagens gravadas em dias passados. Mas
ao contrário do que alega o Flávio Dino, o contrato com a empresa de manutenção das câmeras na CFTV, Circuito Fechado de TV, não especifica o tempo em que as imagens devem permanecer preservadas, até que possam ser apagadas automaticamente. Ou seja, nitidamente o Estadão desmente o Flávio Dino aqui, dizendo que não existia nada dessa questão de contrato. Tá? Então, é o Estadão que está citando. E aí vem o Felipe Barros, que jogou algumas questões no ar. Por que o interventor Ricardo Capelli, braço direito de Flávio Dino, preservou as imagens do Palácio do Planalto e apagou as do Ministério da Justiça? Efetivamente, por que aconteceu o sumiço única e exclusivamente dessas imagens do Ministério da Justiça e as do Palácio do Planalto estavam todas preservadas, foram todas entregues e preservadas? Por que o Capelli, que posteriormente foi nomeado interventor, não guardou essas imagens? E aí o Ricardo Barros solta mais um questionamento. Foi Capelli quem vazou as imagens do G. Dias? Ou seja, ele tinha um acesso. Era o Capelli que tinha acesso às imagens, segundo o Felipe Barros aqui. Foi o Capelli que vazou as imagens do G. Dias? Com a demissão do G. Dias, quem assumiu o GSI? Capelli. Então, o que o Felipe Barros, ele argumenta aqui? Porque o Ricardo Capelli, braço direito Dino, preservou as imagens do Planalto e apagou do Ministério da Justiça? Segundo ele, é simples. Com a queda do G. Dias, o Capelli assume o papel e a posição dele. Ou seja, tudo leva a crer que armaram para cima do G. Dias e é o próprio G. Dias que está pagando pato em cima disso aqui. Porque se você observou o depoimento dele, e eu vou trazer mais trechos sobre isso, a gente vai falar mais um pouco. Se você analisou o depoimento do G. Dias, se você avaliou o que ele disse, você conseguiu perceber que ele está mais perdido do que cego durante um tiroteio. Infelizmente, ele não sabe de onde a bala está vindo. E essa é a verdade. Porque ele está sendo servido, próprio Ramagem falou, como o bode expiatório, bucha de canhão da história. Isso tá nítido. Quem observou ali viu que ele tá nitidamente incomodado, sem saber o que está acontecendo, sabe? Tá totalmente perdido. Ele foi utilizado como bucha de canhão. E alguém de lá de dentro do governo Lula soltou as imagens do G. Dias para criar uma cortina de fumaça sobre outros pontos mais importantes. Quem soltou essa imagem? Tudo isso tem que ser descoberto ainda. E aí o Silvio Navarro, que é jornalista também, escreveu o seguinte, e faz sentido demais. Em qualquer outro governo, Flávio Dino já teria sido demitido pelo sumiço das imagens do 8 de janeiro. É gravíssimo. Aliás, foi assim com o G. Dias, o guarda-costas de Lula. O que será ou quem será que o protege? E aqui, eis o ponto. Eu até amplio o que o Silvio Navarro falou. O Silvio Navarro falou que em qualquer lugar, em qualquer país sério, ele já estaria demitido. Eu vou além. Um país sério, dadas as informações e dados os motivos que a gente viu a prisão do Anderson Torres, do Naime, entre outros, eles deveriam estar presos. Deveria haver um mandato de prisão. E aí a questão é, quem está por trás que protege tanto? O que, o que está mantendo ainda o G. Dias em liberdade e os demais que estão sendo investigados? Ontem, muita coisa foi jogada, inclusive a própria mídia percebeu, não é um delírio bolsonarista, tem coisa errada. Tem coisa errada. Ontem eu vi uma matéria do jornal Metrópolis que dizia o seguinte, houve omissão do DF e o DF devia pagar por isso. Mas também houve omissão do governo federal. E quem vai pagar por isso? Ou, se é do governo federal, está imune, está impedido, está livre para qualquer coisa. Esse é o grande ponto que a gente precisa discutir. E aí, por fim, a gente vai fechar aqui esse assunto, a gente vai ter outro assunto que nós vamos discutir,
com a convocação, tá? O Bilinski, deputado federal, apresentou um pedido de convocação de Flávio Dino para explicar as imagens apagadas de 8 de janeiro. Imagens tão importantes apagadas, essa comigo não cola. Quero explicação frente a frente. E aqui, o modus operandi do ministro da Justiça, o Flávio Dino, é um modo que a gente percebe que ele atua com deboche, por exemplo, o caso de falar em disco voador. É como se um disco voador tivesse vindo aqui e roubado as imagens. Então, assim, é interessante, só que eu falo uma coisa: se a oposição quer bater de frente e descobrir mesmo, se prepare mais. Porque aqui a gente tem que falar a verdade. A última vez que ele teve dentro do Congresso Nacional, deixou a desejar. A oposição parecia um bando de menino desavisado do que ia acontecer. E ele sambou na cabeça de malandro. Então, se vão, estudem, se preparem, não fique pegando fonte de internet e de rede de qualquer lugar. Pegue no foco, vá com legislação, porque ele é bom de narrativa e bom de argumento. Então, vocês têm que pegá-lo no argumento certo. É simples assim. E aí, se ele não o deve, ele vai comprovar. Mas o que não pode acontecer é que algumas castas fiquem imunes, tá bom? Vamos lá. Além disso aqui, já estamos com 11 minutos de vídeo. A gente vai trazer mais um pouquinho aqui, tá? Matéria do Conexão Política, pessoal, que eu trago para vocês. Supremo Tribunal Federal forma maioria e abre caminho para a volta da cobrança do imposto sindical. Aconteceu agora há pouco, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da cobrança da contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. Com o voto de magistrados, a corte agora já tem maioria no julgamento. O imposto sindical, agora chamado de contribuição assistencial, se aplica tanto a sindicalizados quanto para não sindicalizados. Isso é um escárnio, isso é um abuso com o trabalhador. Você, ao ser retirado, porque quando alguém retira alguma coisa de você, de forma compulsória, forçosa, ou você está diante de um imposto previsto constitucionalmente, ou você está diante de um roubo. Porque você tem o direito à propriedade garantido e o seu salário está aí previsto. Vamos dizer que seja um imposto, o imposto sindical, que agora vai se chamar contribuição assistencial. Qual vai ser sua contrapartida? Nenhuma. Afinal, se você não é sindicalizado, as decisões dos sindicatos não vão te alcançar. E isso aqui, o Michel Temer aprovou a reforma trabalhista junto com o Congresso e acabou com esse imposto. São quase 3 bilhões ao ano que vão para bancar os sindicatos. Na verdade, vocês sabem que isso não vai para sindicato. Isso vai para bancar o quê? Partidos de esquerda. Vocês sabem como funciona. Não vamos ser inocentes aqui, não. O Partido Novo já fez a sua manifestação. O STF acaba de atropelar o Congresso e decidir pelo retorno da cobrança do imposto sindical de todos os trabalhadores. Desde que a cobrança deixou de ser obrigatória, a arrecadação dos sindicatos caiu mais que 99%. Vamos lutar contra esse absurdo. O STF quer que você trabalhe para sustentar sindicatos. Com o voto do Alexandre de Moraes, o Supremo acaba de formar a maioria pelo retorno do imposto sindical, agora com o nome de contribuição assistencial. Apesar da nova embalagem, o conteúdo é o mesmo. O trabalhador vai ter descontado da sua folha mensal salarial um valor que será destinado ao sindicato. O trabalhador quer contribuir? Tanto faz, não importa, vai ter que pagar mesmo que não queira. O sindicato traz algum benefício para você? Também tanto faz, não importa. Você simplesmente vai ser obrigado a pagar. Saem ganhando os sindicalistas, sempre ligados aos partidos de esquerda. Sai perdendo o trabalhador. E é esse o país e a Republiqueta das Bananas. A jornalista Renata Barreto também manifestou sobre isso aqui e ela trouxe algumas informações de que com o voto do Alexandre de Moraes formou-se a maioria. Só que aqui tem um ponto principal. Antes, o imposto sindical era 1 dia de salário. Imagina, todos os trabalhadores de carteira assinada do Brasil tiravam 1 dia de salário deles para dar para os sindicatos. Agora, o ministro do Trabalho já falou que serão 3. 3 dias do seu trabalho serão para bancar sindicatos que talvez você nunca nem pôs o pé lá dentro.
É simples assim. E esses sindicatos são os sindicatos que fazem a militância esquerdista para manter as mesmas pessoas no poder. E aí é o STF dando essa decisão de forma a extrapolar poderes, porque o Congresso tinha decidido e o Congresso foi claro: não, nós revogamos, acabou, não tem mais. O STF vem e passa por cima do Congresso, atropelando o Congresso e trazendo de volta esse imposto que, com toda certeza, será altamente danoso para a sociedade, não ajuda ninguém. Se você quer contribuir, todo o direito do mundo, essa é a liberdade. Olha, eu quero bancar o sindicato, eu quero ir lá me filiar, sindicalizar e contribuir. Perfeito, eu acho que o sindicato faz muito para mim, vá lá. Agora, obrigar com o imposto sindical, isso não rola, isso não dá certo, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta com mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho, tá? E agora voltando à programação normal, o editorial normal aqui. Bom, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.